Professor Rogério, houve um determinado reitor, e eu diria que ele foi mais a pró-reitor de planejamento, que achou que era melhor uma editora sem estar associada a uma gráfica, o que aconteceu na UFBA. Então desativaram a gráfica, ficaram só com a editora, e a editora então contrata gráficas privadas para imprimir seus livros. Meu testemunho. Antes disso, nós tínhamos uma revista nos Pogelos, você lembra? Nós fazíamos orçamento em 5, 6 gráficas fora e na UFBA. Só por fazer, porque o orçamento da UFBA era sempre metade do mais barato da gráfica privada. Depois disso, nós sempre fizemos também, para poder testemunhar uma hora dessa, os orçamentos da UFBA passaram a ser mais caros do que, às vezes, o da gráfica, que apresentou um orçamento mais caro. O que você acha disso? Comente um pouco. E se, reitor, se você acha que os preços eram baratos porque tinha uma gráfica ali mesmo, se, reitor, você pretende reativar essa gráfica ou criar outra? Esse assunto quando a gente trata de processo de terceirização do serviço, às vezes o serviço está sendo realizado e ele muitas vezes ele é desativado, o serviço público, né? Uma gráfica, por exemplo. E ele está sendo mal realizado e muitas vezes é por questões gerenciais de pessoas que estão à frente daquele processo, eventualmente. E aquilo se torna como sendo uma coisa ineficiente e por essa circunstância do momento se toma uma decisão que ela tem uma repercussão muito maior. Talvez esse assunto da gráfica da UFBA tenha tido esse tipo de conotação naquele momento da decisão. É claro que no serviço público nós temos que ter qualidade e também preservar o dinheiro, o recurso público, né? Então, eu acho que nesse caso da gráfica seria muito melhor se nós tivéssemos a possibilidade de fazer tanto a impressão de livros, de revistas, de material gráfico dentro da própria universidade, né? Então, se tiver possibilidade, e como a editora da UF está dentro das nossas prioridades da gestão, se tiver a possibilidade, se fizermos um projeto e verificarmos que tem viabilidade técnica, econômica e gerencial para reinstalar a gráfica, reinstalaremos a gráfica na universidade. Obrigado. Sabemos que existem fundações de direito privado ocupando a estrutura física da UFBA. Você concorda? Qual a sua posição sobre isso? Sou contra. É contra. Sabe-se que pelo menos algumas dessas fundações, particularmente a Fundação da Faculdade de Direito, promove cursos de especialização pagos, praticando preços que chegam a ser, às vezes, 1,5 vezes os preços cobrados pelas universidades e faculdades particulares. O que acha disso? Se for contrário, como reitor, o que faria para reverter essa prática? Sou contra, e a Fundação Faculdade de Direito hoje não é mais credenciada à UFBA e o diretor da Faculdade de Direito atual já se manifestou que não gostaria de recredenciar a Fundação, porque na nossa gestão, na gestão de Dória e Luiz Rogério, nós não acolhemos esse tipo de prática. Já saiu de cobrança. A Fundação? A Fundação Faculdade de Direito não está hoje credenciada à UFBA. E uma das razões era porque a resolução aprovada no Conselho Universitário não permite essa prática de cobrança. Mas ela não ocupa mais salas na Faculdade de Direito, não? Bom, essa informação eu não tenho. Tá? Me parece que sim.
Essa informação eu não E tenho. aí se torna mais grave ainda, porque não credenciada continua lá. É bom dar uma olhada. A nossa tão querida, a nossa própria UFBA, também promove curso de especialização e de extensão, cobrando preços proibitivos para os estudantes mais carentes, até mesmo para os profissionais que não são bem-sucedidos, porque há mais de 10 anos eu vi, por exemplo, o ICI promover um curso de, parece que BI, um curso mestrado profissional, naquela época cobrando 30 mil pelo curso. Nem todo profissional. Praticamente ninguém formado por ali que está na iniciativa pública tem salário para isso. Praticamente, certo. Acredito que foram alunos de empresa privada ou de pública, mas que as empresas estivessem pagando, que eu sei o salário do pessoal de economia e não é alto. O senhor concorda? Eu me lembro que quando o grande Felipe Serpa foi reitor, eu pedi uma audiência, entre outras coisas, eu levei 10 folders de curso de extensão da UFBA, um bocado de folders de curso de extensão do Espogel, e disse: professor, o preço médio cobrado pela UFBA chega a ser 3 vezes o preço médio cobrado pelo Espogel, que com uma aranha vive do que tece. O senhor acha certo? Ele me disse: eu como reitor não posso fazer nada, quem decide sobre isso são os departamentos. Qual a sua posição? Eu sou contra as cobranças de cursos dentro da universidade. A universidade é pública. A universidade deveria não cobrar esse tipo de taxa. Agora, quando você promove um curso, né, a pedido de um órgão, seja ele um órgão federal, estadual ou municipal, assim que haver uma um apoio dessa instituição, o Ministério da Saúde. Pede a UFA para fazer um curso de extensão ou um curso de especialização na área de formação de agente de saúde. O Ministério da Saúde tem que, né, prover recursos para esse curso. Né? A CETREL pede a UFBA para fazer um curso de educação ambiental. Então a CETREL tem que prover a UFBA já estou satisfeita, para agilizar, já estou satisfeito com a resposta. Essa pergunta eu gostaria que você ficasse bem atento a ela, e eu vou dizer por que no fim. Os preços cobrados da UFBA pelos fornecedores de materiais permanentes de consumo são mais caros do que os cobrados das famílias e empresas privadas. Os empresários aumentam cerca de 30% quando apresentam orçamento à UFBA, dizem eles, que é porque a UFBA não honra os prazos de pagamento, costumando atrasar até 3 meses ou mais. Evidentemente, se ela fosse boa pagadora, esses 30% poderiam ser aplicados nas atividades fins da universidade. Fiquei muitos anos na UFBA, nunca vi nenhum diretor, nenhum reitor preocupar-se com essa questão, como se a honradez da UFBA com relação aos seus pagamentos fosse assuntos que não lhes pertencessem. Sendo o reitor, o que fará com relação a esse item? Olha, essa pergunta, ela não está hoje mais... 15 anos, estou falando de experiência de 15 anos atrás, quando eu aposentei. Atualmente, todas as compras de materiais, equipamentos e também de serviços na universidade são feitas através de licitação. E as licitações públicas, elas têm como base preços praticados no mercado. Né? No caso de obras, tem uma tabelinha da Caixa Econômica, que é o preço, está lá chamado preço do SINAP. E no caso de materiais e serviços, é a média de preço do mercado. E também não temos mais esse problema de pagamento. Pelo contrário, a UFBA é conhecida no mercado atualmente como uma excelente pagadora, a ponto de alguns fornecedores que trabalham no Estado vir correr para as licitações da UFBA, porque no Estado, sim, eles têm problema de recebimento. Então essa fase de que a UFBA demorava para pagar e comprava mais caro, está superada. Superada. E eu quero lembrar que toda regra tem exceção.
A maioria dos dirigentes públicos, no caso da UFBA, chefes, diretores e até mesmo a reitora atual, digamos, e os ex-reitores, esses dirigentes, a grande maioria, não respondem a todos os ofícios que recebem. Parece que eles censuram as correspondências recebidas e aquelas consideradas tolas ou de resposta embaraçosa são apenas arquivadas. Entendo que um diretor tem o dever de responder a todas as demandas, cabendo, ao meu ver, inclusive, alguma forma de punição aos que assim não procedem. Sua opinião sobre o tema. Nós vamos, na nossa gestão, aprofundar a organização da nossa ouvidoria, a ouvidoria da UFBA, para que ela esteja mais capaz de responder a essas demandas, e também a nossa assessoria de comunicação, para que a assessoria de comunicação não seja só uma assessoria que trata do UFBA em pauta só para dar notícias internas, mas que ela se relacione mais com a sociedade, se relacione mais com os meios de comunicação que estão fora da universidade. É nessa direção que a gente vai trabalhar. Fortalecer a ouvidoria e fortalecer a assessoria de comunicação da reitoria. Essa é uma pergunta, pelo menos eu achei conveniente fazer longa, né? A Pró-Reitoria de Planejamento da UFBA, gestão Felipe Serpa, com apoio desse então reitor, decidiu expulsar todos os lavadores de carros dos estacionamentos das unidades da UFBA, o vendedor de picolé na frente do Banco do Brasil e tinha um vendedor de plano de saúde. A pedido deles, juntaram vários e vieram me pedir, como se eu advogada fosse, nem estudar direito na época, atuei como advogada, como rábula, né, de defesa junto à pró-reitora, que, a meu ver, foi efetivamente a autora da iniciativa e não o reitor. Não consegui convencê-la, embora ela tenha me concedido 1h30 de discussão, não consegui. Então, o que fiz? Coloquei numa folha de papel o seguinte: a reitoria da UFBA decidiu expulsar o lavador de carro dos estacionamentos da universidade, sob a alegação de que eles estão utilizando água comprada com verba pública para fins privados. Você é a favor ou contra o ato da reitoria? E me coloquei, sentei como estou aqui, na portaria do Geociências, onde fiquei o dia inteiro. E todo mundo, não era só professor, estudante, funcionário, não. Fornecedor, provavelmente o marido da professora ia daqui buscá-la e outros maridos, etc, etc. Se eu tivesse ficado só no Geociências, teria sido unanimidade contra o ato do reitor. Mas caí na bobagem de almoçar no Instituto de Física e levar o papel, a consulta. E por acaso, eu tenho vários amigos que são amigos também da pró-reitora e talvez por isso votaram a favor. Resultado: 312 votos contra a decisão da reitoria e apenas 12, menos que 5%, 4% a favor. 96% contrários, e quem estava sendo consultado eram os donos do dinheiro, porque eram os pagadores de impostos, né? Então, 96% contra e apenas 4% a favor. Venci a causa como rábula. Os lavadores, vendedores de picolé, etc., ficaram. Mas o curso de inglês, que estava acabando de ser criado, e cujas salas o diretor de então já havia autorizado o uso, foi obrigado pela reitoria a retroceder. E ela mandou uma carta ao diretor, que ele mandou uma cópia, e o argumento era: o Expogel, o concurso de inglês, estava fazendo concorrência desleal, e olha que isso é próprio de empresas, né? Concorrência, coisa do mundo empresarial. Concorrência desleal com o Instituto de Letras.
porque o Instituto de Letras tinha curso de extensão em línguas altamente concorridos e não dava bolsas, e dava apenas algumas bolsas, e não dava desconto nenhum. Nós conseguimos planejar direitinho para cobrar o mesmo preço, porém, qualquer estudante, qualquer funcionário pagaria apenas metade, portanto 50% de desconto. A isso chamaram na reitoria de concorrência desleal. Essa medida facilitou aqui o diretor, este mesmo diretor, articulou com o reitor seguinte para pedir a ele, atender o pedido, não renovar o convênio de cooperação cultural que existia Expogel UFBA. Era por esse convênio que a gente, lá numa das cláusulas, previa que a UFBA sediava o Expogel. Esse convênio foi assinado até por Felipe Serpa, como reitor ainda pró-tempore. E Felipe Serpa dava curso no Expogel, gostava demais do Expogel, jamais expulsaria. Aproveitaram, porém, a deixa de ter impedido o curso de inglês e expulsaram. Obviamente, não me mandaram uma carta dizendo que não queria renovar. Para mim bastaria a carta, não precisava justificativa, embora eu acho que todo gente tem que justificar um não. Engavetaram. Um ano depois a gente diz, somos invasores, não tem nenhum suporte legal a nossa estadia aqui, vamos embora. E a diretoria decidiu ir embora. Gostaria que respondesse, e nem precisa justificar a questão de tempo. Se consultado, naquela época, eu nem sei se foi, você teria votado a favor da medida da reitoria, jogando lavadores de carro no olho da rua e muito provavelmente na mendicância, porque muitos já tinham 20, 30 anos no estacionamento da universidade, ou votaria a favor da posição da reitoria, do ato da reitoria? Olha, eu vou responder essa pergunta com um exemplo prático. Muito bem. Nós estávamos finalizando o processo de construção da Praça das Artes, aquela maravilhosa praça que fizemos entre o restaurante universitário, a biblioteca Heitor Macedo Costa, o pavilhão de aulas PAF 1, o pavilhão de aulas PAF 3, letras, etc. Aquele belo espaço de convivência universitária que fizemos recentemente. Tinha uma pessoa ali que tinha sido ajudante da cozinha da cantina lá da Geociência, um menino chamado Chumbinho. Pois bem, o Chumbinho tinha sido perseguido lá no PAF, porque o Chumbinho vendia lanche, coxinha, quibe, banana real, aquelas coisas que os alunos compram e precisam, no carrinho de mão, garrafinha de café e refrigerante dentro do isopor. Primeira informação que eu recebi, estão expulsando o Chumbinho lá embaixo da Praça das Artes, por conta da construção da praça. E vão aproveitar para tirar Chumbinho. Quem não, o pessoal que domina as cantinas, não sei o quê. Vamos ver isso. Fui lá embaixo, perguntei a Chumbinho qual era o problema e tal. Sou o conselheiro representante da UFBA do SEBRAE. O SEBRAE tem um programa de empreendedor individual para regularizar a situação dessas pessoas que vendem coisas pela cidade. Pessoas pobres e que precisam daquela venda, daquele negócio. Liguei para o superintendente do SEBRAE e disse, vou lhe mandar aí um menino chamado, não lembro o nome aqui agora, de Chumbinho, e você cadastra ele como empreendedor individual. Liguei para o pró-reitor de administração e disse, vou lhe mandar um menino chamado fulano de tal, e você vai fazer o contrato com ele, porque ele vai ter agora um CGC como empreendedor individual, vai estar formalizado como empreendedor individual, e você vai cadastrar ele. Fui lá no PAF 4, que era o antigo centro de idiomas, encontrei o espaço e disse, Chumbinho, a partir de hoje você vai trabalhar aqui nesse lugar. E é o maior sucesso do lanche de Chumbinho na universidade. Então eu acho que a gente precisa ter o olhar nas pessoas. Ora, se a universidade, os alunos precisam do lanche, por que eu vou tirar Chumbinho dali? A gente precisa buscar uma forma de formalizar essas relações entre as pessoas da universidade e as pessoas que estão precisando da universidade. A UFBA
apesar de ter curso de graduação, de mestrado, doutorado, não sei se tem pós não é curso formal, deve ter, em História, apesar disso, ela, na minha opinião, não tem nenhum compromisso com a preservação dessa sua história. Quando eu falar não tem, é hábito. Eu sou aposentada, estou falando até o dia que eu me aposentei. Dou exemplos. Em vez de atas, fazem apenas resumos muito resumidos das decisões, das reuniões departamentais, até nível de conselhos superiores. Nunca se preocupou sistematicamente em filmar as posses de reitor, vice-reitor, diretor, vice, e eu diria até mesmo chefe de departamento, coordenador, mas que pelo menos administração central e diretor e vice. Estou falando filmar, para preservar a memória, não é fazer flash, não. Flash que faz são jornais, as televisões, porque o tempo para eles é muito caro. Terceiro exemplo, fui visitar os tais arquivos mortos da UFBA e é uma situação deplorável, não tem um ar-condicionado e é necessário para preservar os documentos. E mais, ao descobrir, estarrecida, que todos os presidentes militares, ou quase todos, receberam o título de doutor honoris causa da UFBA, os que não receberam é porque não vieram pegar, mas ele foi concedido pelos conselhos superiores. Ao perceber isso, eu fiquei tão estarrecida que consegui aprovar no interior do Expogeu, no diretor do Expogeu, um projeto de pesquisa para avaliar a postura política do seu colegiado superior, hoje chamado Consune. Tinha conseguido patrocínio, inclusive, mas tivemos que desistir da execução do projeto, porque não havia fonte. Quando eu comecei a ler as primeiras atas das reuniões do Conselho Universitário, eu vi nesses breves resumos, todos os conselheiros são iguais. Porque toda só dizia assim, tal matéria foi colocada em discussão, após fulano, ciclano e beltrano usada a palavra, ficou finalmente aprovado o seguinte. Então todos foram homogeneizados, inclusive tornados anulados praticamente a participação deles. Não é? Eu faço um comentário sobre esse fato. Se eleito reitor, tentaria reverter essa prática. Veja bem, eu sei que reitor, pelo regimento, pelo estatuto, pela lei, tem muito pouco poder, mas o poder político de um reitor é enorme. Haja visto que grande parte dos professores sempre defenderam, muito antes da lei, de que um diretor, um reitor tem que ter doutorado. E no dia seguinte, no dia da posse de reitores que tinham simplesmente uma especialização, eu vi 2, esses mesmos doutores, essas mesmas pessoas que tinham esse critério estavam lá puxando o saco, o que fazia durante toda a gestão, para virar as costas no dia seguinte a da entrega do cargo. Né? Eu estou dizendo isso para perguntar o quê? Perguntar o seguinte, essas atas que constituem brevíssimos resumos, pode um reitor atuar, se é a favor? Se não, pode um reitor atuar para mudar isso? Nesse momento, a sistemática do Conselho Universitário é de gravar toda a reunião, né? E a ata ela é produzida sobre o conteúdo da fala gravada. Sim, transcrição da ata. Transcrição da ata. Mera transcrição, ou seja, realmente o retrato fiel. O retrato fiel da reunião, inclusive com as falas, né, na sua plenitude do conselheiro. Né? Então, isso está generalizado nos departamentos também colegiados? Não, eu não sei como está nos departamentos colegiados, mas acredito que essa é uma boa sugestão da professora Joaquina para que nós possamos disseminar no conjunto da universidade. O Conselho Universitário já é assim, os conselhos superiores. Fico alegre. Há alguns anos
a administração central da universidade decidiu locar auditórios, pelo menos os do PAF, os pavilhões de aula, e o salão nobre da reitoria, sob o argumento de que a verba estava muito pouca e precisava aumentar essa verba. Eu me lembro que há 12 ou 15 anos eu fiquei assim, perplexa quando soube que o aluguel do salão nobre era R$ 1.500 por noite. Ou seja, qualquer segmento da sociedade, seja, vamos dizer assim, um sindicato dos bancários, uma associação de professores secundaristas, a associação dos dirigentes lojistas, etc., que quisesse usar aquele salão nobre, há 12 ou 15 anos atrás era 1.500 por uma noite. Tá? Você, reitor, continuaria alugando esses espaços? Sou contra. Sou contra, inclusive, alugar os espaços da universidade da forma como muitas vezes as pessoas querem fazer para uso de concursos. Eu acho que a gente tem que ter concursos públicos, inclusive, porque a gente precisa, em algum momento, de fazer manutenção nas edificações da universidade. E essas edificações, cada dia que passa, elas são mais e mais requisitadas para ser usadas. Então, não há muito espaço, né, de tempo no uso entre a semana e o final de semana para fazer manutenção nessas edificações. De forma que, cada vez mais, nós precisamos usar os espaços da universidade para a universidade, inclusive nos finais de semana. Professor, me perdoe, mas nem sempre, por exemplo, o Salão Nobre vai estar em reforma. Nos dias que ele não estiver sendo utilizado pela universidade, se um segmento organizado da sociedade quiser usar, você acha que deve cobrar aluguel? Acho que deve usar, mas sem cobrar. Ah, tudo bem. A UFBA começou a construir um novo pavilhão de aulas lá no campus de Ondina. Faltou verba para finalizar a construção. A reitoria, me parece que a reitoria de Naumar, ao invés de cobrar do governo federal a liberação de mais verbas, que era uma alternativa, preferiu a outra, celebrar convênio com a Petrobras para que ela concluísse o prédio e como contrapartida ela poderia ocupá-lo por um determinado número de anos, 10, não sei, eu penso que é 10, mas eu não digo com certeza. Inclusive, se qualquer pessoa da comunidade da UFBA quiser ingressar nesse prédio, precisar ingressar, ele é tratado como se ele tivesse ido à Petrobras lá fora, ou seja, apresentar documento, deixar documento, etc. Se você tivesse sido o reitor, fosse o reitor daquela época, teria agido como? Para concluir o prédio? Olha, eu não sei exatamente quais foram, em que circunstâncias que se deu essa deliberação. Certamente foi uma deliberação do Conselho Universitário. Não deve ter sido uma deliberação exclusiva do reitor. Não sei quais foram as circunstâncias. O professor foi do Conselho Universitário, mas a proposição foi do reitor. Desde que nós estamos nessa trajetória na administração central, o que a gente tem observado é que os recursos que são disponibilizados pelo governo federal são suficientes para nós iniciarmos e concluirmos todas as obras da universidade. Aquelas obras que têm um tempo maior de execução, porque ou o projeto era contemplado em duas etapas, primeiro fazer uma etapa, depois uma outra etapa, ou porque a obra é muito grande e demora mais para ser concluída. Mas, nesse momento, o quadro que se apresenta não é esse quadro que tem aqui o reitor ou o conselho universitário fazer esse tipo de troca para concluir as obras da universidade. Não sei quais foram as circunstâncias daquele momento, imagino que talvez não era a situação atual, não tinha a situação atual em que havia disponibilidade orçamentária para tal. Sim. Pronto. Eu já salientei aqui que um reitor, embora do ponto de vista das normas, ele não tem muito poder, porque muita coisa é decidida a nível de colegiados, de curso, de departamento, mas ele tem um poder político que está tão grande que talvez nem ele saiba
avaliar ou dimensionar. Então tem pergunta, não cabe a resposta tipo assim, bom, o regimento não permite, isso não é assunto para reitor. Quando eu pergunto se o reitor é para atuar, é atuar politicamente. Diante do retrocesso no processo de democratização no interior da UFBA, que hoje está bem diferente do que quando eu lá estava, dou como exemplo a invasão da PUB por dirigentes peleguistas que são meras, a meu ver, marionetes do governo do PT. E eu daria N exemplo, vou ficar só nesse. Eu pergunto a você, se como reitor teria interesse e meios de estimular a reversão desse quadro de apatia, de desmobilização política, de despolitização mesmo do interior da comunidade universitária. O que fazer, por exemplo, para a UFBA transformar-se de fato em uma universidade? Porque uma universidade, para mim, é aquele espaço onde o exercício da crítica, aliás, não é para mim não, ela é por natureza o espaço onde o exercício da crítica e da cidadania possam ser plenamente praticados, onde, ao invés de formar meros técnicos, se formem pensadores, se formem cidadãos preocupados com os destinos do seu país, e por que não até do mundo, que formem pessoas capazes de resolver qualquer problema que lhe apareça pela frente, porque tem a sua criatividade desenvolvida durante a sua educação. Olha, professora... O pós-reitor influenciar nisso, que eu vejo uma apatia terrível. A maioria dos seminários, inclusive promovido pelo nosso sindicato, só a mesa fala. A plateia tem que ouvir. Eu não vou mais porque eu digo, eu tenho um sofá muito confortável para meu gosto, tenho uma televisão muito grande, se for só para ouvir, eu fico em casa, né? Olha, esse assunto da mobilização sindical e política na universidade, ele tem, nos últimos anos, sido alvo de bastante discussão, o que é muito bom. Porque imagino que depois de 2003 para cá, houve realmente uma desmobilização política muito grande com as mudanças que tiveram a nível nacional, os partidos que eram e que estavam mais no flanco das esquerdas ocupando a posição do governo. Então passou-se para ser governo e aí mudou um pouco essa forma de fazer e de agir na política do dia a dia. O que eu posso afirmar é que em 2012, durante o movimento que tivemos muito forte relacionado com a greve nas universidades federais, eu recebi, às vezes substituindo a reitora, às vezes porque as pessoas me procuravam diretamente, diversos colegas, professores da universidade em movimento de greve, e recebi com muita satisfação e alegria na minha sala, tanto aqueles que tinham um olhar mais próximo do governo, como aqueles que têm um olhar totalmente contrário ao governo. E em muitos momentos até estimulei que esse debate fosse feito, porque é preciso resgatar esses espaços coletivos de discussão sobre carreira, sobre salário, sobre a universidade do futuro, a universidade contemporânea, porque sem esses espaços também a administração da universidade fica morna, fica muito atrelada àquilo que o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, enfim, aquilo que o governo de plantão e do momento encaminha na direção. Então é preciso sim resgatar esses movimentos de mobilização, tanto dos docentes, como dos servidores técnicos administrativos, como dos estudantes, e em particular, nesse momento eu vejo muito essa tendência desgarrado das forças partidárias, né? Ou seja, é preciso recuperar aquele movimento interno, aquele movimento que vem próprio das pessoas, mas não vem com vinculação partidária. Isso certamente eu vou estimular na nossa gestão. Eleições, que eles chamam de consulta,
onde o professor, a categoria professor é 70%, a dos estudantes 15% e a dos funcionários 15%, sob o argumento de que o professor está mais qualificado para o exercício da cidadania e do voto, que o professor conhece mais a universidade, etc. O que você acha de 70%, de diferenciar o peso? Isso é um erro, isso não existe mais, né? Ou seja, acho que as pessoas que estão na universidade hoje, certamente tem gente que pensa assim, né? Mas isso não prospera mais uma ideia dessa natureza. O senhor seria a favor do voto universal para a escolha? Seria a favor do voto universal. Nós ganhamos na eleição passada, Dora e Luiz Rogério, do voto universal. Se fosse voto 1 por 1, nós tínhamos ganhado. Eu sou a favor, sim. Pronto, próxima pergunta que tem a ver com essa. Como cidadã, eu entendo que uma universidade tem a obrigação de estar comprometida com certos valores. Citaria, nesse momento, a justiça. Uma universidade, qualquer órgão público, tem que estar comprometido com a justiça. Acho que você concorda, né? O professor Rogério acha justo subtrair dos funcionários o direito de poder candidatar-se a cargo de reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor de unidade. É justo? Não, o funcionário deveria ter o direito também de se candidatar. Todos têm que ter o mesmo direito. É público e notório que no interior da UFBA ocorre abundantemente a prática de diversos tipos de preconceitos e discriminação. Faço questão de citar alguns exemplos. Professores consideram-se superiores aos funcionários. Tudo é regra geral do que estou falando. Os docentes que fazem doutorado nos países de língua inglesa ou alemã consideram-se mais qualificados do que os que o fazem na França, Espanha, Brasil, etc. Os afro-descendentes não tinham acesso à universidade. Até quando eu me aposentei, foi mais raro era ver uma pessoa com a cor mais próxima da cor negra. E negro era raríssimo, só naqueles cursos onde a concorrência é bem fraca. Em geografia se encontrava, mas eu diria assim, era uma universidade branca. Houve até coordenador de curso de medicina, um tal Natalino, me parece, me salva a memória, que disse que negro é tão pouco inteligente que só consegue tocar berimbau. E eu diria, ele é tão ignorante que ele não sabe que tocar berimbau não é fácil. Eu vi há uma semana uma apresentação de berimbau na reitoria que todo mundo aplaudiu. Difícil, né? E outros tantos e tantos, Saletes abordou a questão de gênero, não vou repetir. Mas diria, preconceitos em geral. Será que um reitor pode fazer alguma coisa para combater os preconceitos na universidade? Pode e deve, né? Nós, eu já falei há pouco que fizemos um projeto, um programa recentemente na gestão da professora Dora e do professor Luiz Rogério, projeto UFO e Paralax, né? Esse projeto foi disseminado por toda a universidade, ainda semana passada estava tratando sobre dos seminários desse projeto com a comunidade indígena, né? Mas também abordou as questões dos homossexuais, dos quilombolas, dos negros, enfim. A reitoria pode desenvolver programas de fomento a iniciativas que combatam os preconceitos. Eu acho que essa é uma coisa importante que deve ser fomentada. Professor, eu sou indisciplinada e rebelde. Não está no script, mas é bom que eu lhe informe. O Espojel promoveu um seminário chamado O Direito como Instrumento de Combate aos Preconceitos. Eu mandei correspondência, quando eu falo o Espojel, foi até coordenado por mim e Salete. Mandamos correspondência para todo diretor de unidades,
reitoria. A única autoridade que não recebeu foi você. Falei, não, deixa ele, que é meu ex-aluno, se deve dizer que é relação pessoal. A reitora não respondeu, professor. Nenhum pró-reitor respondeu, e eu fui repetidas vezes procurar alguns deles, inclusive o professor Disseu. Telefonei, procurei, não responderam. E lhe digo, tem um cartaz ali, eu não contei, poucos diretores responderam, e coincidentemente, aqueles que aceitaram a copromoção são amigos pessoais mesmo. Talvez só por isso eles tenham respondido. Houve caso até, ele era estagiário, estava colaborando com esse projeto, e um dia eu falei, Gerson, vai dar uma rodada, vai dar um passeio por esses institutos, saber a resposta. E do Instituto de Física, o professor Arthur o recebeu com 7 pedras na mão, e resumindo ele disse assim, Joaquina parece que está pirada, que aliás não é novidade, porque ela sabe que Instituto de Física pode participar de um seminário sobre preconceito, está para lá de pirada. O que tem física com preconceito? E eu soube que ele aspira. Ele seria um provável candidato a reitor. Pasme, né? Isso aí foi só uma coisa que a gente pode até cortar depois, mas a reitora Dora, que parece uma mulher realmente sensível, ela não respondeu, e eu cobrei N vezes. Dulce Aquino, pró-reitor de extensão, minha amiga, participou de comandos vários de greve comigo, também não respondeu. E é uma pessoa muito sensível para isso. Nem por telefone. Joaquina não pode, não tem dinheiro, minta, faça uma mentira útil. Mas foi um desprezo total, né? Isso, partido de um dirigente público, é gravíssimo. Nós vamos cortar isso, viu? Eu acho que o professor Rogério, por ter estado fora, mestrado, doutorado, trabalho, etc., não deve ter muitos anos de vivência na UFBA, mas com relação aos reitores que você chegou a presenciar aqui, eu gostaria que apontasse os 3 ou 2, você que sabe aí, mais importantes na propulsão do desenvolvimento de uma universidade cientificamente competente e socialmente comprometida. Em síntese, quase milhões para você. Edgar Santos. Exclua atual. Viu? Edgar Santos, Germano Tabakoff e Naumar Monteiro. São os 3 melhores, né? Eu lhe pergunto, na sua cabeça, existe algum modelo ideal de reitor? Se existe, quais as características desse modelo? Pergunta boa essa, que merece uma boa resposta. Eu acho que reitor de universidade não tem modelo. Reitor de universidade é aquele que a comunidade escolhe como seu reitor. Esse é o reitor da universidade. Não tem modelo. Nós somos incompletos por natureza. Ninguém é completo. Eu não sou completo. O professor Nelson Preto, que esteve aqui também nessa entrevista, não é completo. Então é aquele que a comunidade universitária escolhe para dirigir a instituição com base nos princípios institucionais. É isso aí. Professor, eu tinha até separado um livro para lhe mostrar. Se você não tiver, eu farei questão, eu vou dar xerox aos outros, mas a você eu vou dar o próprio livro, por razões óbvias, né? Você foi meu aluno, e eu tenho uma relação muito carinhosa com meus ex-alunos, né? E nesse livro ele fala que existem 3 razões que motivam em alguém a vontade de exercer o poder. Você não sabe que razões ele fala, você vai saber quando eu der o livro. Mas a pergunta é, no seu caso particular, que razão ou razões move o seu interesse, o seu desejo mesmo de ser reitor? Olha, o meu desejo de ser reitor, assim como o principal, é apoiar a comunidade estudantil, os estudantes, né? Em especial os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Porque olhando para trás, né, eu não posso deixar de me enxergar na posição desses meninos e meninas que hoje
são a maioria na nossa universidade. Então, governar para a maioria, apoiar os estudantes da Universidade Federal da Bahia a serem profissionais e chegarem aonde eu cheguei. Vir de lá do interior, pobre, né? Passar por todo esse caminhar e ser livre, fazer o que quiser da sua vida. Esse é o principal motivo que me move para ser candidato a reitor da UFA. São os estudantes. Poderia fazer uma ultra leve, ou seja, uma brevíssima avaliação dos governos de Collor a Dilma, especialmente, por falta de tempo, nas áreas da educação, da saúde, do fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. Ou você pode até, se quiser resumir, dizer assim, não, todos eles são farinha do mesmo saco. Não, eu acho que o governo do presidente Lula foi um governo que trouxe um novo olhar para o país, né? O governo, em especial o segundo governo do presidente Lula, porque naquela oportunidade o Brasil estava melhor posicionado do ponto de vista da economia mundial, então o presidente Lula teve condições mais, do ponto de vista de natureza econômica e pela sensibilidade social que ele teve, de incluir muitas pessoas da população mais pobre na economia, na saúde, na educação. Então, eu acho que o governo do presidente Lula ele se diferencia de todos esses demais governos, né? Lamentavelmente, a percepção que temos é que o governo da presidente Dilma não é um governo tão bem sucedido como o governo do presidente Lula. Então, desses aí que a senhora... Mas investiu na área nas universidades tanto quanto Lula? Dilma? Não, acho que Dilma não tem um olhar para a universidade como teve Lula, né? Ok. Eu acho que o governo Lula teve um olhar melhor para a universidade. Professor, eu não sei se é verdade ou não, mas me disseram que alguns diretores de unidades baixaram portaria proibindo que os estudantes realizassem festas no interior dessas unidades, alegando que exalavam muito cheiro de maconha nessas festas. Qual é a sua posição sobre isso? Como reitor, tentaria levar o Conselho Universitário a proibir festas? Ou como reitor, tentaria que diretores, juntamente com o reitor, proibissem festas em todas as unidades onde estudantes fazem uso de maconha? Na verdade, existe uma portaria editada pelo reitor Naumar, que proíbe a realização de festas com o uso de aparelhos sonoros em toda a universidade. Mas só no limite de decibéis. Isso, em toda a universidade. Então, essa portaria é uma portaria que gera um conflito já de saída entre a nossa comunidade e a reitoria. Com relação a essa questão de proibição de festa nas unidades, né, por conta do uso da maconha, a maconha hoje é uma droga de uso, eu diria assim, quase que da rotina do dia a dia da sociedade, né? Não há nenhuma indicação de que a maconha deixe a pessoa violenta, etc. O que, a meu ver, nós temos que nos preocupar com essa questão da droga é a questão do tráfico de drogas, né? E talvez alguns diretores tenham tomado medidas dessa natureza se sentindo um pouco desprotegidos ou ameaçados por pessoas que eventualmente podem estar utilizando o espaço da universidade para fazer essa comercialização de drogas. Mas, concretamente, você é a favor desse tipo de portaria?
Não, se é capaz não, de esse fazer uma tipo de portaria não leva ao sucesso da medida. Ou seja, muitas vezes você faz esse tipo de portaria e ela é inócua. Você não né? fez enquanto... É melhor, claro que não. Eu sempre, quando diretor do Instituto de Geociências, eu dialogava, inclusive com os meninos que fumavam maconha. E até dizia para eles, vocês estão fumando maconha demais. Não pode fumar tanto assim, porque está incomodando todo mundo aqui dentro do Instituto. Falava francamente com eles e eles entendiam essa linguagem. Professor, chegou na pergunta que eu peço apenas sim ou não. Agora, é claro que eu não vou me proibir de justificar se quiser. O tempo é seu. Eu posso ficar até 10 horas entrevistando. A pressa é sua. Como o reitor vai fazer como vários outros que eu vi, pegar um terno e uma gravata e vestir para o dia da posse e continuar vestido assim até o dia de transmitir o cargo ao seu sucessor? Não fiz isso como vice-reitor, não falei como reitor, não sou essa pessoa. Pronto. Essa vai ser um pouco mais demorada, pergunta. A minha experiência revela que quase todos os dirigentes públicos são reféns das procuradorias, dos pareceres dos procuradores jurídicos. Eu sinto que eles confundem um parecer de um procurador, que sempre no final tem SMJ, que quer dizer salvo o melhor juízo de quem pediu o parecer. Apesar disso, eles confundem esses pareceres com sentenças judiciais, já em última instância, irrecorrível. Tá? Isso é um ponto. Outro ponto. Eu hoje sou uma pessoa profissional da área jurídica, e até mesmo fazendo curso de especialização e outras searas, eu presinto, eu descobri que a maioria dos procuradores são muito limitados. São pessoas legalistas que se prendem à letra fria da lei e que defendem que toda lei tem que ser obedecida, seja justa, seja injusta. No caso da universidade, é uma gravidade maior. Nós estamos tratando com educação. E, em geral, esses procuradores não têm nenhuma sensibilidade para a questão educacional, para os problemas estudantis, etc, etc. Eu acho que a má gestão de muitos dirigentes decorre exatamente disso, dessa submissão aos pareceres. Eu, como simples chefe de departamento, eu desobedecia pareceres. De deixar, mas eu não vou obedecer. Eu pedi só para ter um referencial. Agora, eu fazia isso porque se houvesse auditoria, houvesse necessidade de eu falar porque fiz isso, eu saberia me defender. Muito mais do que o procurador poderia saber me acusar. Tem que ter para fazer desobedecer, tem que ter realmente um certo know-how. Eu acho que você gostaria de falar sobre isso, discorrer sobre isso. Eu posso falar um pouco sobre isso e falar da prática, do exercício do dia a dia da gestão que fiz recentemente, não só no enfrentamento da questão na Procuradoria Jurídica, na Procuradoria Federal junto à UFA, mas também com a Controladoria Geral da União, né? Que é o braço operacional, assim vamos dizer, do Tribunal de Contas da União. É claro que todos nós temos que seguir a lei, não podemos estar acima da lei. Mas a gente tem que usar a lei para beneficiar as pessoas. A lei é feita para proteger as pessoas e não para punir pura e simplesmente as pessoas, não para impedir o funcionamento das instituições. Então, em vários momentos que os procuradores ou os membros da Controladoria Geral da União trazia pareceres ou apontava na direção contrária ao bom fazer da universidade, nós nos manifestamos contra. E em muitos momentos chamamos a Procuradoria Jurídica ou fomos até ela para discordar dos pareceres emanados da Procuradoria Jurídica, para informar e explicar ao procurador
e explicar aos membros da Controladoria Geral da União que aquele itinerário que estava sendo apontado como o mais adequado não era o correto para a universidade. Porque vejam bem, eu recebo um financiamento do CNPq e eu posso comprar o equipamento de medição do pH com 3 cotações, escolho 3 empresas, 3 cotações, escolho o melhor equipamento, o que mais se adequa para fazer aquela pesquisa. E na hora que eu recebo do orçamento da União, eu não posso fazer dessa forma. Tenho que fazer uma licitação pelo menor preço e vem lá um equipamento vagabundo, de qualidade péssima, e eu tenho que comprar aquele, só posso comprar aquele para pesquisa. Ora, a Procuradoria Jurídica e a CGU tem que nos ajudar a resolver essa questão. Porque isso vai ter implicação na pesquisa na universidade, isso vai ter implicação na vida acadêmica da universidade. Né? Como comprar uma corda de caranguejo para o pessoal de nutrição ou o pessoal de biologia fazer o experimento em sala de aula ou o experimento no laboratório de pesquisa? É preciso que a Procuradoria Jurídica e a Controladoria Geral da União ajude a universidade a fazer isso dentro da lei. E não dizer, não, você tem que fazer uma licitação para comprar uma corda de caranguejo. Então nós temos essa experiência e vamos utilizar essa experiência já acumulada para fazer com que essas coisas da universidade possam ocorrer de forma mais fluida, mais rápida, menos burocrática. Bom, a minha última pergunta vai agora. Pois bem, eu disse que constatei, se tivesse tempo eu ia fazer uma pesquisa sistemática sobre o assunto, para a minha verdade ser uma verdade científica. Essa não é científica, é pressentimento. Não é pressentimento não, vamos dizer assim, eu tenho vários exemplos, muitos exemplos, embora não tenha sido uma pesquisa científica, me revelando que os procuradores são muito limitados. Há uma certa mediocridade reinando aí nessas procuradorias jurídicas. E eu diria que os procuradores não têm culpa disso. Se eu tivesse aqui apontar o culpado, eu apontaria a faculdade onde aquele profissional se formou, eu apontaria as autoridades universitárias, as centrais, eu apontaria bandidos, etc. Por quê, professor? Eu tive a felicidade, o privilégio de me aposentar como professora e voltar a ser estudante de direito. Professores de direito, em geral, eles não têm o trabalho de elaborar questões de provas. Eles simplesmente copiam as provas de múltipla escolha da OAB. Eu, como ousada, dizia, mas professor, eu sou professora também, essas provas não levam a nada, o aluno não aprende a desenvolver o raciocínio, a capacidade crítica. Joaquina, eu tenho que preparar os meus alunos para serem aprovados na prova da OAB, senão eles não poderão exercer a profissão e vão me culpar futuramente. Professor, a existência da prova da OAB tem por consequência uma profunda mediocrização dos cursos de direito, tanto das universidades públicas quanto das privadas. E isso tem consequência para toda a sociedade, consequência negativa até perversa para toda a sociedade. Porque esses advogados, esses bacharéis são muito bons em códigos, mas eles não são bons em argumentação. E toda lei é um texto, e todo texto permite mais de uma interpretação. Mas por esse ensino de direito aí, a interpretação é a mais presa à letra fria da lei, e muitas vezes é a mais perversa, cabendo uma interpretação que possa ser favorável à pessoa que está em pauta. Mas acontece que ele não tem capacidade para pensar assim. O juiz, por outro lado, vai ter demandado que não sabe pensar assim, porque os cursos estão tremendamente medíocres.
Perdoe-me, eu sei que você tem uma admiração profunda por Dora, mas um dia eu fiquei envergonhada. Eu estava no salão nobre da reitoria, o salão cheio, e aí que a professora Dora começa o seu pronunciamento, eufórica, exultante de felicidade. Começou assim: a nossa universidade está de parabéns. O índice de aprovação dos alunos da Faculdade de Direito na UAB foi altíssimo. E eu disse aos meus tutores: o curso da Faculdade de Direito deve estar sendo extremamente limitado, contribuindo para mediocrizar, padronizar os bacharéis. E eu fiquei envergonhada, professor, porque eu acho que o papel de reitor é articular todos os reitores, e aí eu não digo Andip, não, eu digo clube mesmo, todos os reitores, para conclamar a sociedade, para fazer um movimento de pressão fortíssimo para acabar com essa prova da UAB. Porque ela promove a mediocrização dos cursos que formam advogados, juízes, promotores, etc., etc., e todos nós, todas as instituições dependem da atuação desses profissionais. Então, embora as pessoas que não sejam da área jurídica nunca pararam um minuto para pensar se a prova da OAB é boa ou ruim, porque afinal eu não sou da área jurídica, mas eu lhe afirmo, tem reflexo sobre qualquer cidadão e qualquer instituição. Eu gostaria de, depois dessa preleção que eu fiz questão de fazer mais longa, porque você não é da área jurídica, se fosse eu simplesmente me limitaria a fazer a pergunta. Mas muitas vezes você nunca pensou sobre o assunto. E como sendo uma pessoa inteligente, sendo um professor universitário, com essa minha introdução já pode falar alguma coisa, que não seja profunda, mas alguma coisa. Ou se disser que não pode, porque tomou conhecimento agora, também respeito. Não, eu queria fazer um comentário. Realmente eu não conheço o assunto na profundidade para poder tecer comentários mais detalhados. Mas eu queria fazer um comentário porque, inclusive, colegas nossos, da nossa área, da geologia, defendem que para o exercício da formação do geólogo é preciso fazer, depois da universidade, uma provinha para se receber a carteirinha do CREA. Nós temos colegas em comum que defendem isso, inclusive na internet. Os alunos de direito, professor, são vaidosos e orgulhosos da existência dessa prova. Coisa que me parece que não é uma coisa importante. Agora também a sociedade demonstra que a sociedade tem, por essa prova da OAB, um referencial que vai na direção de que é algo importante de ser feito e que mede o conhecimento efetivo dos alunos que se formam nas faculdades de Direito. Eu vejo... Na sua opinião, a existência dessa prova, ou a existência de uma entidade profissional, autorizando ou não que um bacharel em Direito possa ou não advogar, tá tirando, na sua opinião, a autonomia universitária... Está tirando a autonomia da universidade, né? Tirando a autonomia da universidade. Constitucional. Que é constitucional. Pois ou seja, uma reitora, em vez de brigar para acabar com a prova, você diz eufórica, que é esclarecida. O que me parece é que se nós tivéssemos efetivamente a autonomia como ela está na Constituição, não haveria por que os alunos fazer esse tipo de avaliação a posteriori. Agora, no imaginário da sociedade, eu volto a dizer, me parece que há um sentimento geral de que a prova da OAB é uma prova definitiva, uma prova que avalia efetivamente quem deve advogar ou não, etc. Porque há, do coletivo da imprensa também, uma divulgação maciça desse processo. Professor, quando isso parte da burguesia, eu até entendo, porque na minha interpretação, essa prova foi criada exatamente para formar advogados, procuradores, etc., que estejam trabalhando para manter o status quo. Mas eu agradeço muito e gostaria de passar, vamos dizer, a cena para o estudante cotista, estudante, coincidentemente, de Direito, né?